Nestes exercícios de ângulos e de distâncias, há uma coisa que vocês têm que rever e que tem a ver com rebatimento utilizando o triângulo do rebatimento. Tenho um plano oblíquo qualquer. Neste momento, eu sei, vocês sabem, que os rebatimentos podem ser horizontais ou frontais. Se o rebatimento for frontal, significa que eu vou utilizar o traço frontal do plano como charneira do rebatimento. Isso vai implicar que eu vou ter que ter um F de θ que vai ter coincidente um F de θ repetido. Se eu tiver um ponto qualquer que pertença ao F do plano, por exemplo F2 e aqui F1, eu sei que depois de rebatido, o F rebatido fica coincidente com o F2, porque este ponto faz parte da charneira. Agora vamos imaginar que dentro deste plano, seja lá ele qual for, existe um ponto A. Vou colocar aqui A2, A0, A1. E agora quero fazer a representação do ponto A rebatido utilizando o método do triângulo do rebatimento. E o que eu tenho que fazer é, por A2, vou traçar uma perpendicular ao F de θ rebatido. Então, a 90 graus, tenho que fazer isto. Por A2, porque eu estou a utilizar o F de θ como charneira, vou traçar uma paralela à charneira. E então, aqui vou ter um pontinho que vou chamar T, que não tem representação, só estou a colocar aqui por uma questão de explicação gráfica, e vou agarrar o afastamento do ponto A e vou colocar este afastamento no paralelo. E vou aqui obter um ponto que vou chamar M, mas que também não está em representação nos vossos exercícios. Isto é só em termos de explicação para compreensão do processo gráfico. Se eu unir o ponto T com o ponto M, eu vou ter o meu triângulo do rebatimento. E o que é que eu faço a partir daqui? Concentro, ponta seca de compasso em T e abertura até M, eu vou traçar um arco de circunferência até a esta perpendicular. Quando cruzar a perpendicular, eu tenho o meu ponto A rebatido. Por isso, se eu quiser utilizar o triângulo do rebatimento, posso chegar à verdadeira grandeza desta forma. Qualquer ponto que esteja sobre o F do plano, que é a charneira, está resolvido o problema. Agora, e aproveitando a mesma sequência, em vez de ter o F do plano, eu tenho o H do meu plano. Então eu digo que existe aqui um H de π qualquer, não me interessa qual é. Se eu tiver um ponto H sobre o H do plano, por hipótese H2, H1, eu sei que o H rebatido vai estar coincidente. Primeiro tem que se perceber que a charneira do rebatimento é o H do plano. Então aqui vou ter H de π rebatido coincidente com o H de π. E porque o H está sobre o H de π, então o H rebatido vai coincidir com o H1, que é um ponto da charneira. Se eu tiver aqui um pontinho B qualquer, por hipótese, B2, B0, B1, e quiser marcar o ponto B, a verdadeira grandeza, aqui o que eu tenho que fazer é, não vou ao B2, mas vou ao B1, e vou traçar uma perpendicular à charneira, ou seja, 90 graus com a charneira. E aqui, no cruzamento da perpendicular com a charneira, vou ter tal pontinho de T que efetivamente não devo assinalar, com uma letra, pelo menos. Venho ao B1 e vou traçar uma paralela à charneira. Sobre esta paralela, vou marcar a cota do ponto B, ou seja, a distância que vai do B0 ao B2. Então, coloco aqui e vou ter o tal ponto M, que também não tem marcação. Se eu unir o ponto T com o ponto M, eu vou fechar o meu triângulo do rebatimento. E esta representação que eu estou a fazer, este sombrear deste triângulo, também não se faz. O que é que eu faço a seguir? Para chegar ao ponto B rebatido, tenho que fazer ponta seca de compasso no ponto T, abrir até ao ponto M e rodar sobre a perpendicular. Quando cruza a perpendicular, eu vou ter o meu ponto B rebatido. Isto é o rebatimento frontal de um plano oblíquo, utilizando o triângulo do rebatimento. Isto é o rebatimento horizontal de um plano oblíquo, utilizando o triângulo do rebatimento. E o que eu utilizei para estes dois planos poderia ser utilizado para um plano de rampa, é utilizado para um plano passante, por isso eu posso utilizar isto a qualquer plano que seja oblíquo aos pontos de projeção.